desembargador e falar de pé. Inicialmente, saúdo a mesa, desembargador Adolfo, saúdo também desembargador Eduardo Gusmão Moreira de Brito, doutor defensor público José Augusto Garcia de Souza, e que foram pessoas que eu conhecia há muitos anos no início da carreira. O doutor Eduardo Gusmão foi magistrado na comarca de Resende, quando eu era um promotor em início de carreira. Isso não precisamos dizer quando, na verdade, desembargador. E aí tive a alegria de trabalhar na vara criminal de Resende com o desembargador Eduardo, que então era o juiz titular. E doutor José Augusto, mais ainda. Eu posso dizer que iniciei minha vida no DECOM, da Defensoria Pública, como estagiário do doutor José Augusto Garcia de Souza. Por isso, então, estamos diante de uma mesa aqui com velhos conhecidos e também desembargador Adolfo, grande alegria, grata alegria, o convite para estar aqui hoje. Então, falaremos sobre um tema que é muito caro a todos nós e no qual somos introduzidos, mesmo que não queiramos, as redes sociais virtuais. Então, somos apresentados a novas formas de inclusão social que são como metáforas da existência. A identidade numa rede social não é nada mais, nada menos do que a mesma identidade que nós temos no mundo real e com o mesmo nível de proteção. Mas a tecnologia vai criar novas oportunidades para que direitos fundamentais sejam colocados em xeque. Ontem mesmo circulou no Facebook um novo vírus, que se a pessoa recebe um conteúdo, uma postagem de um dos seus amigos naquela rede social, ela apenas clica para ver do que se trata, automaticamente ela já retransmite aquela imagem. Então, ela se torna, sem querer, um transmissor de um vírus que, na verdade, de um malware, de um código malicioso, então, que vai para as páginas dos seus amigos Facebook. Essa matéria é extremamente polêmica na jurisprudência. Hoje temos números que nos dizem muito, que são os números do faturamento anual do comércio eletrônico no Brasil. Começamos timidamente em 2001 com 0,5 meio bilhão de reais e a projeção para este ano é de mais de 42, chegando a quase 43 bilhões de reais. Então, a economia cada vez mais se transfere para a internet, há empresas que passam a funcionar exclusivamente na internet. Isso vai causar problemas do ponto de vista do direito do consumidor, lembrando que temos lei em matéria de direito do consumidor, o Decreto 7962, de 2013, fortemente baseado no projeto de lei do Senado 283, de 2012, e o Marco Civil da Internet, a Lei 12965, de 2014, que foi aprovado um pouco que a toque de caixa, passou por uma fase de participação colaborativa, então, em que a comunidade teve a oportunidade de se manifestar, passou pela consulta pública, só que existe uma realidade na consulta pública, que a comunidade dificilmente participa. Quem participa são os especialistas, especialmente advogados das empresas, e que acabam direcionando o debate para um lado ou para o outro. Então, a democracia, às vezes, pode servir de justificativa quando se quer adotar certa opção política. Então, nas redes sociais, vive-se uma cultura de superexposição. Então, vejam só, a cultura do selfie. Uma imagem vale por mais do que 1000 palavras. Recentemente, uma pesquisa do jornal o Globo disse que mulheres jovens têm uma tendência a perder mais tempo fazendo selfies para postagem em rede social. Não sei se essa pesquisa se baseia em dados verdadeiros ou não, mas temos essa senhora que escolhe a dedo os momentos em que vai postar os seus selfies, especialmente momentos fúnebres. Um momento que foi o enterro do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e o outro momento em que ela se colocou no meio dos jogadores da seleção alemã, na humilhante derrota de 7-1, que ainda não esquecemos.
Essa camisa não é do Flamengo, não. Essa camisa é da Alemanha. Então, vejam só, o selfie faz parte dessa cultura narcisista, dessa cultura exibicionista que é imposta a todos nós. A curtida, então, faz parte da nossa autoestima. Quem não gosta de receber uma curtida numa rede social? Mas cuidado, porque o comportamento de curtir, até o Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente decidiu isso, pode gerar indenização por dano moral. Houve uma situação julgada ano passado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em que foi curtida uma postagem que seria ofensiva à imagem de uma clínica veterinária, acusada de praticar maus tratos em 2 cadelas castradas. Então, 2 usuárias que curtiram essa publicação foram condenadas cada uma a uma indenização por danos morais de R$50 mil. Então, comportamentos que passam agora a ter uma qualificação à luz do judiciário. E eu, particularmente, confio no judiciário, embora o legislativo tenha nos brindado com a Lei 12.965, que é cheia de problemas, é vista aparentemente como a Constituição da internet, mas isso para o cidadão, em princípio, seria um favor do legislador. Mas, na verdade, quem estava por detrás da aprovação da Lei 12.965? Quem estava por detrás eram as grandes empresas que atuam no setor. Havia lobistas, representantes dessas empresas, e, naturalmente, alguns deputados se prestam a, infelizmente, legitimar certos comportamentos. Recentemente, semana passada, circulou este vídeo nas redes sociais da campanha do Dia dos Namorados do Boticário, que ainda está, o Dia dos Namorados é sexta-feira, então todos poderão comemorar. E aí aparecem casais ao som da música de Lulu Santos, Toda Forma de Amor, aparecem casais heterossexuais, homossexuais, trocando presentes, e isso gerou uma alta polêmica nas redes sociais. Praticamente, a relação é de 50 para 50, de participantes das redes sociais favoráveis e contrários à inclusão da união homoafetiva. Eu não quero fazer um juízo de valor sobre isso, mas a internet gera a polarização. Isso vimos, então, certas modalidades de discurso do ódio durante a eleição presidencial ano passado, e parece que os ânimos se acirraram muito desde então. E esse simples comercial do Boticário, na verdade, teve uma projeção certamente muito maior do que desejaram aqueles que o elaboraram. Então, chegou até o CONAR, um grupo de consumidores que se disse indignado pela ofensa aos valores familiares, entrou com uma representação junto ao CONAR para a retirada desse anúncio do ar por considerá-lo abusivo, uma forma de publicidade abusiva. Ainda não houve julgamento pelo CONAR. Estamos no aguardo dessa manifestação. Mas outra situação recente foi a das fotos que um performático, eu não diria artista, mas um performático norte-americano vendeu fotos extraídas do Instagram de várias usuárias e usuários. Então, a pessoa postava um conteúdo no Instagram, só que ninguém lê os termos de uso do Instagram. Os termos de uso do Instagram, que, assim como do Facebook e de todas as redes sociais, deixa claro que a pessoa abre mão das suas fotografias em favor dos organizadores daquela rede social. Ninguém lê, todos nós aderimos felizes e contentes, mas o fato é que ele agiu respaldado por essa cláusula contratual e vendeu por milhões de dólares algumas imagens decorrentes de postagens do Instagram, com alguns conteúdos que ele inseriu além daquelas imagens. Então, será que isso é arte? O que é original e o que é cópia? Aí, recentemente, uma reportagem que circulou na internet fez uma diferença
entre os comportamentos de vários usuários de uma rede social, uma usuária supostamente chamada Ana Júlia, 16 anos, outro usuário, Caio, de 32 anos, e outro, Jorge, de 57 anos. Então, fez-se uma comparação entre o que poderia ser devassado caso alguém invadisse a conta de cada um desses. Porque quando nós fornecemos a mesma senha para tudo, por mais que isso facilite a nossa vida, isso também nos coloca nas mãos dos agressores, porque certamente vai ser mais fácil ter acesso a todos os nossos dados pessoais. No momento, então, que se coloca como urgente a aprovação do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Então, Ana Júlia, o que ela vai perder com isso? Vai perder conversas privadas com amigos no WhatsApp sobre tudo e todos, fotos íntimas salvas no celular e enviadas via Snapchat, é a mania da juventude. A juventude sabe como fazer, mas não foi educada para utilizar para o bem as ferramentas. Infelizmente, todos querem exibir tudo, até os momentos mais íntimos das suas vidas. Localização dos lugares onde frequenta, registrados via Swarm, conta no Candy Crush, nível 485, centenas de horas investidas. Já temos um usuário intermediário, que é o Caio. Então, ele vai perder, com a invasão da sua conta, um desabafo no Skype, para quem xingou muito o chefe, um perfil no Tinder, com suas paqueras, suas combinações e troca de mensagens, uma conta no banco, onde guarda suas economias para o novo carro, e um perfil no Twitter. Poderiam xingar muito ao se fazer passar por ele. E o Jorge? O Jorge é mais tradicional. Esse tem, no máximo, vai chegar a uma conta no Facebook. Ele vai ter uma conta de e-mail, cheia de mensagens trocadas com seu advogado, um perfil no Facebook, que certamente causaria um constrangimento se alguém fizesse se passar por ele, dados do cartão de crédito, salvos na App Store, e uma planilha de gastos pessoais no Google Drive. Fora questões de pornografia de vingança, da grande dupla sertaneja Max e Mariano. Eu vou jogar na internet. Eu vou jogar na internet nem que você me processe. Eu quero ver a sua cara. Quando alguém te mostrar, quero ver você dizer que não me conhece. Aí tem um momento em que fica claro que essa gravação foi feita sem consentimento da ex-namorada. Você mente que nem sente. Semana passada, mesmo, a gente ficou. E sem que você percebesse, eu gravei de nós dois um vídeo de amor. Então, sem que você percebesse, eu gravei de nós dois um vídeo de amor. Cheio de rimas. E aí, arrependidos, supostamente pela divulgação de um clipe incentivando a vingança pornô, esse clipe foi retirado das redes sociais. Então, isso é o que vivemos no momento. Então, os novos danos, apenas para alguns exemplos. Então, com a defesa do consumidor se aplica às redes sociais, existe consumo, tendo em vista o critério da remuneração indireta, os dados pessoais que nós entregamos às redes sociais, os investimentos em publicidade. Então, uma página vale mais proporcionalmente ao número de visitas que recebe. Inclusive, no STJ, vários votos a ministra Fátima Nancy nesse sentido. O fato de o serviço prestado ser gratuito, supostamente, não desvirtua a relação de consumo, porque o termo mediante remuneração do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto. Então, quando nós, felizes, entregamos nossas imagens para que terceiros depois as vendam e exibam em supostas vernissagens, isso não precisa acontecer nos Estados Unidos, então estamos prestando, fica clara, a remuneração que estamos prestando, lembrando a todos que informação é poder, cada vez mais. Recentemente, o Tribunal de São Paulo julgou uma outra questão, foi uma questão quando o WhatsApp foi adquirido pela Facebook. E, enquanto essa aquisição não era aprovada pelo órgão antitrust norte-americano, que é uma espécie de CAD, então surgiram dúvidas sobre a responsabilidade do Facebook por eventuais vazamentos de dados, e o Tribunal de São Paulo entendeu que o Facebook responde, e um dos motivos que poderiam ser citados para isso, não chegou a ser citado nessa decisão, foi a teoria da aparência. Vamos falar, então, sobre o Marco Civil, que vai se basear fundamentalmente em 3 pilares: liberdade de expressão,
privacidade e neutralidade. A liberdade de expressão é enfatizada em vários dispositivos do Marco Civil, mas de forma um tanto exagerada. Talvez como se vivêssemos nos Estados Unidos da América, onde existe uma primeira emenda à Constituição, coisa que no Brasil não há. Então, a liberdade de expressão é colocada acima de outros direitos fundamentais, como a dignidade, a imagem, a honra. O Marco Civil, infelizmente, pratica essas segregações que o Congresso Nacional aprovou. E eu vi nas redes sociais imagens da festa que foi feita, que foi dada quando o Marco Civil foi aprovado, depois de várias votações fracassadas. Enfim. A privacidade, de forma positiva, é resguardada em alguns dispositivos do Marco Civil, alguns deles serão trazidos mais detalhadamente, mas lembrando que a Constituição e o Código Civil já protegiam a privacidade. Houve um caso julgado mês passado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo uma postagem envolvendo um ciclista na rede social do Facebook, porque o ciclista ele foi retratado, teve uma fotografia sua, numa página de uma indústria de automóveis, da Lexus. E esse ciclista era conhecido como sendo uma pessoa ideologicamente contrária aos carros. Era daqueles que têm aquela ideia de uma bicicleta a mais, um carro a menos. E ele foi retratado, colocaram a sua fotografia num site promovendo vendas de um veículo da indústria norte-americana Lexus. E ele foi indenizado em R$15 mil por dano moral pelo uso indevido da imagem. E a neutralidade traduz a ideia da igualdade, da isonomia de todos os materiais postados na internet. Então, não pode haver degradação de tráfego. É positiva do ponto de vista do direito do consumidor também, de o grande provedor, que tem uma quantidade maior de banda larga a oferecer aos seus clientes, não seja discriminado em face do pequeno provedor e vice-versa. Então, que todos sejam tratados de maneira igual. O artigo 4º do Marco Civil fala sobre alguns objetivos da disciplina do uso da internet no Brasil, prevendo, especialmente, o direito do acesso à internet de todos, ou seja, o direito de acesso à internet como um direito fundamental, cada vez mais, também, mas que não pode se colocar em choque com outros direitos fundamentais. Então, se a internet gera novos laços relacionais entre as pessoas, como aconteceu em 2011, na chamada Primavera Árabe, em que as pessoas, via rede social, se reuniam em praças para derrubar ditaduras. Então, se isso tem um lado positivo, se a internet, a democracia, serve para derrubar ditaduras, então não podemos enfatizar a liberdade de expressão acima de tudo, porque novos danos surgirão e ficarão irressarcidos. E, mais do que isso, mais importante do que ressarcimento, é a precaução, é a retirada de um conteúdo ofensivo, evitando-se os possíveis danos, o direito de não ser vítima de danos. Então, no inciso 2, fala no acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos políticos. No inciso 3, inovação e fomento, a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E, inciso 4, a adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Por mais que seja positivo isso tudo, assim, eu questiono a necessidade, num país de cultura positivista como o nosso, de uma lei estabelecer isso tudo. Assim, pode ser que haja alguma surpresa, então podemos ter um Kinder Ovo com uma surpresa que vai nos ser dada em algum momento. A lei trabalha com duas definições também em relação aos provedores de internet, que todos se reduzem agora a duas categorias. Ou é provedor de conexão ou é provedor de aplicações. O provedor de conexão é aquele que, segundo o artigo 5º, inciso 5, permite a habilitação de um terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante a atribuição de um endereço IP. E os provedores de aplicações, ou seja, várias categorias, então, que a doutrina
consagrou antes o provedor de conteúdo, que é aquele que divulga o material na rede, o provedor de hospedagem, que dá a infraestrutura logística para uma página, um site, como é o caso da rede social. Todos esses, então, passam a se enquadrar nessa categoria do provedor de aplicações. É aquele que oferece um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. E eu destacaria, no Marco Civil, também o artigo 7º, que prevê que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e aí prevê os direitos dos usuários. Ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Inciso 2, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Isso é altamente positivo se levarmos em conta verdadeiras práticas de monitoramento e vigilância que somos submetidos, inclusive até a polícia utiliza isso para fins de investigação, introduzindo cavalos de Troia em nossos smartphones. Isso é de legalidade duvidosa, isso sem ordem judicial, isso não poderia ser feito, até pela Lei 9279, mas gera outros problemas, porque no momento em que se enfatiza o sigilo a todo custo, se permite o surgimento de novas redes sociais, como o Secret, que permite a qualquer pessoa incógnita, anônima, divulgar um segredo. Normalmente, esse ambiente de anonimato vai ser utilizado para o elogio. Normalmente, as pessoas justamente se baseiam no anonimato para falar mal do próximo. Isso gera problemas com o bullying escolar, e houve decisões judiciais já determinando a retirada do ar do aplicativo Secret, houve decisões autorizando, mas um fundamento que me parece muito forte, e pela inconstitucionalidade parcial desse dispositivo, é o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que permite a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, se existe uma vedação ao anonimato, não podemos criar exceções em redes sociais. Uma outra rede social, também abusiva, que foi retirada do ar depois de uma ação civil pública do Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal, era o Lulu, que permitia às usuárias do sexo feminino avaliar o desempenho dos usuários do sexo masculino, ou seja, baseando-se em dados cedidos pelo Facebook, sem consentimento dos usuários, um verdadeiro banco de dados, violando o artigo 43, parágrafo 2º do Código do Consumidor, e, normalmente, não eram expressões tão elogiosas. Algumas até exageradas. Por exemplo, a moça que diz do rapaz: não liga no dia seguinte. Vocês conhecem alguém que não ligue no dia seguinte? Ou então, ronca. Ora, então, salvo essa brincadeira, entendeu-se que seria uma conduta ofensiva às normas do Código do Consumidor em matéria de bancos de dados. E o Poder Judiciário do Distrito Federal determinou a retirada do ar dessa rede. Agora, existem outras redes, como o CPF, o Nomes Brasil, o Dom de Dados, em que é possível. Uma delas, o Nomes Brasil, foi retirado do ar depois de uma notificação do Ministério da Justiça, em que é possível saber o CPF de qualquer pessoa. E, em alguns casos, até mais. O telefone, até alguns magistrados estavam preocupados com essa situação, que tiveram suas vidas devassadas com telefone, endereço de casa. E, inclusive, esses sites sofrem procedimentos administrativos do Ministério Público. Mas o problema não está na sua proibição, que normalmente, seja por ordem administrativa ou judicial, eles são retirados do ar. Mas o problema está na efetividade, porque muitas vezes os servidores são sediados no exterior, o que dificulta, na prática, o cumprimento das ordens, porque o site pode ficar instável. Ele pode funcionar em alguns momentos, sim, em outros não. É mais difícil cumprir uma ordem de retirada do ar quando está sediado no exterior, eu digo do ponto de vista técnico, não do ponto de vista jurídico. Mas tem dispositivos bem intencionados no Marco Civil, também outro direito do usuário, é o do artigo 7º, inciso 7, que prevê um direito básico do usuário do não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a informações da internet, salvo mediante consentimento livre
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. A rigor, as cláusulas dos contratos que nós celebramos com as redes sociais, pelas quais abrimos mão das nossas fotografias, que permite que elas sejam vendidas a terceiros, são cláusulas abusivas, porque contrariam o Código do Consumidor e contrariam especificamente esse dispositivo do Marco Civil, que tem um aspecto positivo, sim. E o inciso 10 do Marco Civil prevê uma espécie de direito ao esquecimento. Assim, seria uma aplicação da pós-eficácia das obrigações ou da boa-fé pós-contratual, que prevê um direito do usuário à exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei. Então, um direito da exclusão definitiva dos dados no momento em que a pessoa resolve se retirar de uma rede social, por exemplo, ou qualquer outra prática no comércio eletrônico. Mas sabemos que é muito difícil essa exclusão definitiva na prática. Houve um caso de um estudante austríaco que foi divulgado pela imprensa, em que ele pediu para sair do Facebook, e, de fato, ele desativou a conta do Facebook, mas os dados continuavam lá armazenados em algum lugar e foram acessados por terceiros. Então, vejam a dificuldade com a qual lidamos. Essa foto teria algo de pornográfico? Teria algo de imoral? Não, é uma fotografia que foi retirada durante um movimento chamado Marcha das Vadias, em que as mulheres protestam justamente contra aquela ideia machista, preconceituosa, de que elas é que provocam as agressões sexuais, mas foi censurado pelo Facebook. São moças pintadas, de sutiã, enfim. Removemos o conteúdo postado por você. Então, o Facebook censura seios. Recentemente, houve uma mudança nas políticas, eles amenizaram isso um pouco, mas são situações que aconteceram. Ou seja, quando a rede social quer, exerce um poder de polícia. Quando quer. E elimina conteúdos que podem não ser ofensivos, podem até retratar um movimento político e ideológico, como é esse caso. O artigo 17 inicia a seção da responsabilidade civil, no Marco Civil, prevendo que, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações na internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desses serviços por terceiros. Então, ou seja, começa criando uma opção para o provedor de não guardar os registros de acesso. E, exercendo o provedor essa opção de não guardar, ele não será responsabilizado. Reparem que o Marco Civil, em vários dispositivos, fala o tempo todo no usuário, mas é um termo muito amplo. Assim, a Google pode ser um usuário para o Marco Civil. O Facebook pode ser um usuário. O Marco Civil não se preocupa muito com os consumidores, com as vítimas de um acidente de consumo, mas, na verdade, procura, acima de tudo, resguardar o interesse das empresas. E é preocupante, realmente, a norma do artigo 19. O artigo 18, até aí nada demais, prevê, em relação ao provedor de conexão, que se limita a nos dar o endereço IP, que não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Então, o problema, reparem, é em relação ao conteúdo gerado por terceiros, não em relação ao conteúdo próprio, pelo qual o provedor sempre responde. E já vem o artigo 19, que estabelece uma imunidade dos provedores, baseia-se numa lei norte-americana que estabelece o chamado critério do porto seguro, ou, em inglês, safe harbor. Então, que prevê que o provedor somente será responsabilizado civilmente se receber previamente uma ordem judicial e se recusar a cumprir essa ordem judicial. Mas, entre a pessoa entrar com uma ação judicial e conseguir a ordem judicial, e se é que a ordem vai ser cumprida pelo provedor, temos aí um grande intervalo de tempo e danos serão cometidos. Houve alguns casos, inclusive no Secret, de um adolescente que foi retratado com uma fotografia sua nu, supostamente praticando uma orgia e com a expressão HIV positivo embaixo. Então, o artigo 21 vai ter uma regra específica para esse tipo de caso, envolvendo a pornografia de vingança. Nesse caso, não se depende de ordem judicial para responsabilizar o provedor, é apenas por ordem administrativa, como sempre ocorreu,
Mas eu entendo que apenas resguardar as situações de ofensa de cunho sexual não resolve o nosso problema. Infelizmente, não temos o mesmo grau de liberdade, talvez de bom exercício da liberdade, que há em outros países. Infelizmente, as pessoas utilizam a liberdade para ferir o próximo. Assim aconteceu, então, em relação a esse comercial do Boticário ou na campanha presidencial, e haverá várias ofensas que não tenham cunho sexual. E vejam só, então, como está o artigo 19, em especial. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, sempre a liberdade de expressão acima de tudo, e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Certas empresas, como a Google, são conhecidas como descumpridoras de decisões judiciais. Então, sujeitar a responsabilidade do provedor a uma ordem judicial, num sistema como o brasileiro, significa punir as vítimas. Na verdade, o que o Marco Civil faz é isso. Deixa, então, as vítimas e os ofensores se atacarem entre si, mas vamos isentar o intermediário. Não sei se essa é a melhor solução, embora seja prevista em algumas legislações, como na diretiva da Comunidade Europeia. Eu entendo que isso deveria ser melhor avaliado, porque tem algumas normas discriminatórias, como o parágrafo 2º desse mesmo artigo, que faz questão de dizer que a ofensa ao direito autoral fica de fora. Ou seja, nós temos um adolescente que vai baixar uma música inocentemente, vai contrariar o interesse da indústria do entretenimento, da indústria fonográfica, e, então, poderá ser punido, poderá ser responsabilizado, em alguns casos até se responsabiliza criminalmente o adolescente por esse motivo, mas o parágrafo 2º faz questão de dizer que não se aplica o requisito da ordem judicial. Isso está sendo objeto da reforma da Lei de Direitos Autorais, onde o notice and takedown, que é esse critério da notificação judicial, também é aplicado. E vejam só, então, como vai prever o parágrafo 2º do artigo 19. A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e outras garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Então, depende de previsão legal específica. Vai ser a futura Lei de Direitos Autorais, que está em processo de revisão, e que adota um critério também semelhante ao do Marco Civil, mas se o Marco Civil opta por não se posicionar diante disso, eu adoto um ponto de vista de que significa a prevalência das situações patrimoniais sobre as situações existenciais. Então, o interesse da indústria do copyright, que pode continuar punindo seus usuários, independentemente de ordem judicial, é mais importante do que o interesse da pessoa humana exposta ao discurso do ódio, à ofensa na internet o tempo todo. E essa depende de uma ordem judicial para poder agir contra o provedor, para poder responsabilizar o provedor. E, realmente, em plena era da mediação, temos, então, a lei de arbitragem, que acaba de ser aprovada, a lei de mediação, que passou no Senado, e, realmente, isso é um despautério. Os parágrafos 3º e 4º chovem no molhado. O parágrafo 3º, ao dizer que as ações poderão ser propostas perante o juizado especial, como se a Lei 9.099 não existisse há 10 anos, e o parágrafo 4º prevendo a possibilidade de antecipação de tutela como se o Código de Processo não existisse. Já o artigo 5º do projeto de lei do Senado 281, de 2012, prevê uma situação contrária. Eu espero que o projeto de lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor em matéria de comércio eletrônico seja aprovado. Então, realmente, será um passo significativo e que contém essa norma, artigo 5º, que é um dos instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo, que é o conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário, no âmbito de processo em curso e pela administração pública de violação a normas de defesa do consumidor. Então, reparem, o magistrado de ofício poderá conhecer
da violação a normas de defesa do consumidor. Não precisa aguardar a provocação da parte, como, infelizmente, é o teor da súmula 381 do STJ, em matéria de contratos bancários. E, por fim, o artigo 21 do Marco Civil, em matéria de responsabilidade civil, prevê, então, um regime diferenciado se for uma ofensa de cunho sexual. Então, sempre o brasileiro só se assusta quando é alguma questão gritante, que envolva sexualidade, e aí isso vai gerar um clamor social. Mas há outras ofensas tão relevantes quanto, e que não têm clamor social e que ficam sem cobertura pelo Marco Civil. Por esse motivo que sustentamos a inconstitucionalidade do artigo 19. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente, então vamos responsabilizar subsidiariamente o provedor, pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, nesse caso, se for uma ofensa sexual, não precisa de ordem judicial. O STF reconheceu repercussão geral em um agravo que está com vista para o ministro Fux desde 2012, foi uma comunidade do finado Orkut, que foi extinto pela Google, talvez pela quantidade de ações de indenização. Assim, até Rubinho Barrichello foi beneficiado por uma condenação, ele só não conseguiu receber, mas, enfim, ele chegou um pouco atrasado, porque o Orkut foi extinto quando veio a condenação final, mas o fato é que, nesse agravo interposto pela Google Brasil, foi uma comunidade Eu Odeio Fulana, uma professora de Belo Horizonte. A Google foi condenada a indenizar essa professora pela página Eu Odeio, feita supostamente pelos alunos, então alegando que a condenação do Tribunal de Minas seria uma censura prévia, por determinar que o site fiscalize as informações veiculadas na rede. O fato é o seguinte, como destacou o ministro Herman Benjamin nos seus brilhantes votos no STJ, a dignidade da pessoa humana é uma só, seja no mundo real, seja no mundo virtual. Então, não podemos permitir que o provedor fiscalize o que quer e quando quer, por vezes causando danos com essa fiscalização, enquanto as vítimas permanecem ressarcidas e jogadas à deriva. Dentro do Marco Civil, tem dispositivos também bem intencionados, eu destacaria o artigo 26, que fala na educação. Então, essas questões ligadas não só à tecnologia em si, mas ao bom uso da tecnologia, deveriam estar presentes, a ética nos currículos escolares. Então, o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui capacitação integrada a outras políticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Então, caminhamos para esse admirável mundo novo. No passado, as empresas remuneravam os consumidores ou usuários que eram considerados mais criativos. A pessoa fazia um vídeo diferente para postar no YouTube e recebia dinheiro por isso. Hoje, então, não acontece mais isso. Hoje, nós nos sentimos compelidos pela sociedade, pelos colegas de escola da magistratura, pelos colegas de trabalho, por aqueles com quem convivemos, a postar e a devassar nossa própria vida nas redes sociais. Comportamentos que no passado seriam vistos como fetichismo, exibicionismo, narcisismo, passam a ser vistos como algo normal. Não é por outro motivo que a revista Time sempre elege a personalidade do ano. Em 2006, depois de ter eleito figuras como Ayatollah Khomeini, Hitler, George Bush, colocou na capa um espelho e um teclado logo abaixo, com a expressão you, ou seja, você. A revista Elle recentemente fez isso também. E significa o seguinte, que certos comportamentos que são incentivados pela mídia deveriam gerar, da mesma forma, a responsabilidade da mídia. Tem um dispositivo no Marco Civil
que prevê que os provedores de aplicações internet deverão guardar apenas por 6 meses os dados relativos aos usuários. Então, depois desses 6 meses, uma eventual responsabilização, como acontecia na época da lei de imprensa, que tinha um dispositivo semelhante, desembargadores, então poderia se alegar uma imunidade. Então, tem vários pontos polêmicos no Marco Civil, que só é visto de forma elogiosa. Vocês vão ouvir palestras falando sobre os pontos positivos do Marco Civil, mas eu destaco que temos aí, então, algumas surpresas indesejadas. No bojo de alguns dispositivos que supostamente protegem o cidadão, temos outros que não são vistos, talvez, como deveriam, e que traduzem a imunidade das empresas que atuam no setor. E nós, como índios, somos levados a, em troca de espelhos, ceder nossos bens mais valiosos. Muito obrigado.